Bom dia, irmãos. É um privilégio estarmos aqui nesta manhã para fazermos a exposição da Palavra de Deus. Para tanto, vamos utilizar esse mês da família que se encerra, o tema A Família e a Grande Maratona da Vida. Antes de nos aprofundarmos nesse tema, faz-se necessário falarmos um pouco do que é uma maratona. Afinal de contas, estamos associando a maratona a um percurso da vida da nossa família. Maratona era o nome de uma planície da Grécia Antiga, onde foi travada uma batalha entre o exército ateniense e o exército persa. Esta foi a primeira guerra greco-persa, também conhecida como Guerra Médica. Ela aconteceu em setembro do ano 490 antes de Cristo. Com a vitória do exército grego, o general Milicíades ordenou ao seu melhor corredor, soldado, atleta chamado Fidípides, que levasse a notícia da vitória contra os persas aos cidadãos da cidade de Atenas. Segundo essa história lendária, Fidípides percorreu 40 quilômetros sem parar entre o campo de batalha de Maratona e a cidade de Atenas. Depois de ter guerreado, depois de ter travado uma batalha, coube a ele levar a notícia a Atenas, e o general estipulou que ele fosse dar essa notícia, e ele correu sem parar por 40 quilômetros. Quando lá chegou, após ter dado a notícia, morreu de exaustão. Bem, resguardadas as devidas proporções, se há uma história ou se há uma lenda, o fato é que, a partir de então, no ano de 1896, foi incorporada às provas de atletismo dos Jogos Olímpicos Modernos uma corrida a pé de longo percurso, exatamente 40 quilômetros, chamada maratona. Talvez você que me ouve e que conheça profundamente os parâmetros dos Jogos Olímpicos esteja pensando, mas hoje o percurso não é mais 40 quilômetros. Não são mais 40 quilômetros. São 42 quilômetros, 195 metros. Isso se deu porque, no ano de 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, a pedido da família real, a largada da maratona foi dada em frente ao castelo de Windsor. E o percurso inteiro desta maratona até a linha de chegada, em frente ao camarote real do estádio, o Estádio Olímpico de White City, a partir de então, esse percurso passou a medir 42 quilômetros, 195 metros. Hoje, nós conhecemos, acompanhamos a maratona. Nesse slide, vocês estão vendo a largada da maratona na Olimpíada que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2016. Bem,
Agora sim, a maratona, os participantes de uma maratona, eles têm, obviamente, alvo e objetivos. Qual é o alvo do corredor maratonista? Bem, o alvo do corredor é percorrer o trajeto estabelecido até cruzar a linha de chegada. Este é o seu alvo. Uma vez atingido esse alvo, há objetivos para que ele aconteça. Se for um corredor, um atleta do chamado pelotão de elite, um atleta muito bem preparado, sério candidato à medalha, concluir a maratona no menor tempo possível será o seu objetivo. Porque ele quer receber um prêmio, ele quer receber uma medalha. Além disso, ele também quer receber reconhecimento, ele quer receber fama. O reconhecimento e a fama vai angariar para ele patrocínios. Mas também pode ser um corredor que consiga se inscrever, que consiga estar dentro dos parâmetros de saúde físico-emocional para participar de uma Olimpíada e o seu objetivo seja apenas concluir, chegar até o alvo e uma autorrealização seja esse objetivo desse corredor. Bem, é óbvio que o tema família, a grande maratona da vida, está associado à corrida, mas a bem da verdade, existe definições hoje do termo maratona, além da designação de uma corrida de grande percurso. Ela também, maratona, pode ser associado, seu significado, a uma atividade longa e intensa, que exija grande empenho para conseguir atingir alvos e objetivos. Hoje, as nossas famílias, cada um aqui presente, cada um de vocês que me assiste, com certeza está vivendo na sua família uma grande maratona. Uma maratona pela sobrevivência nesse tempo em que estamos vivendo de pandemia. Uma maratona para conseguir o pão, para conseguir se alimentar, para conseguir continuar trabalhando, levando o pão. Dentro das nossas famílias, também temos diversas pessoas, entre pai, mãe e filhos, numa corrida pelo sucesso, pela sua autorrealização. Estudar, trabalhar, para ser reconhecido, valorizado, profissionalmente. Talvez a sua maratona seja a construção de uma casa. Quem já construiu uma casa sabe exatamente o que eu estou falando. É uma atividade longa e intensa que exige grande empenho. O alvo é construir uma grande e bela casa de acordo com seus recursos. E o objetivo é usufruir dela. Talvez o seu alvo seja empreender um novo negócio, investir num negócio próprio, cujo objetivo seja ganhar dinheiro. Mas talvez aos filhos das nossas famílias estejam numa grande maratona para conseguir uma vaga num concurso público, um concurso militar, conseguir ser aprovado é o alvo. E o objetivo é obter estabilidade futura no emprego. Portanto, nós podemos associar todas essas atividades longas e intensas, supracitadas,
como alvos e objetivos seculares das famílias contemporâneas, incluindo, por que não, as nossas famílias, numa grande maratona da vida. Para que possamos assimilar bem as diferenças entre o que é alvo e objetivo, vou apresentar esse slide para os irmãos, onde a definição de alvo é direção, meta ou ponto no qual se mira e procura atingir. Esta é a definição do que é um alvo, principalmente direção. E o objetivo? A definição de objetivo é o propósito que se pretende alcançar, o propósito que se pretende obter ou realizar a partir do momento em que você atinge o alvo. Porém, hoje, nós vamos abordar e analisar o significado da palavra maratona sob uma perspectiva diferente. Para tanto, vamos basear esta nossa reflexão nesta manhã no texto de Filipenses 3, versículo 13, 14, primeira parte. Vamos ler juntos? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Com que objetivo? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu gostaria agora que você refletisse aí, os que aqui estão, os que estão em casa me ouvindo. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você tem alvos em sua vida? Sua vida é norteada, é dirigida por alvos. Pense aí. Pense naquele que você tem procurado atingir dentro da sua família, como pai, como mãe, como filho. Você tem alvos na sua vida? Pergunto ainda, você já estabeleceu e atingiu alvos na sua vida? Afinal de contas, pergunto, por que precisamos de alvos em nossa vida? Vou apresentar para os meus irmãos 5 razões pelas quais precisamos ter alvos em nossa vida. A primeira razão pela qual precisamos de alvo em nossa vida é a seguinte: os alvos mostram a direção para se atingir os objetivos. Vou repetir. Os alvos são necessários porque eles mostram qual a direção que eu tenho que caminhar para atingir os meus objetivos. Talvez você possa, de uma maneira, diria até equivocada, achar que nós não precisamos de alvos. Mas eu quero dizer para você que o próprio Deus tinha alvos e objetivos.
Deus tinha como alvo criar o universo e o homem. Com que objetivo Deus criou o universo e o homem? Para o louvor da sua glória. Abraão também tinha alvos e objetivos. Abraão tinha como alvo ir para Canaã. Deus o orientou e disse: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vá para uma terra que te mostrarei. E lá foi. Abraão atrás do alvo que ele, juntamente com Deus, estabeleceram: ir para Canaã. E o objetivo de Abraão era se tornar um grande povo. Outro objetivo, ser uma bênção e abençoar todos os povos da terra. Moisés também tinha alvos e objetivos. Depois do encontro com Deus, o alvo de Moisés foi retornar ao Egito. Mas para quê? Com que objetivo? Libertar o povo de Israel do cativeiro. Os irmãos percebem quantas referências bíblicas sobre ter alvos, objetivos? Por que não termos? Continuando, Jesus Cristo tinha alvo e objetivo. O alvo de Jesus, morrer na cruz. Com que objetivo? Dar vida eterna para todos os que nele creem. O apóstolo Paulo também tinha alvos e objetivos. O texto base de Filipenses foi escrito por ele. Qual era o alvo de Paulo? Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Com que finalidade? Com que objetivo? Ganhar a coroa da vida. E as nossas famílias, meus irmãos? Nesse mês da família, você, homem, você, mulher, você, marido, você, esposa, você, pai, mãe, você, filho. Qual o objetivo, qual o alvo da sua família? Qual o seu alvo agregado ao alvo da sua família? Quais os objetivos agregados à sua família? Por exemplo, Josué e a sua família tinham alvos e objetivos. Disse ele, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, Josué, eu e a minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. Vimos então, meus irmãos, que os alvos mostram a direção para atingir objetivos. Respondendo à segunda razão, por que precisamos de alvos em nossas vidas? Os alvos confirmam e exercitam a nossa fé. Sem alvos, onde eu porei a minha fé? A minha fé, ela vai ser confirmada, ela vai ser exercitada a partir do momento que eu estabeleço alvos para a minha vida. Por quê? Por que os alvos confirmam e exercitam a nossa fé? Queridos irmãos, estamos aqui no altar do púlpito da Igreja Batista do Parque São Basílio
falando para irmãos em Cristo, assim como vocês que nos assistem. É óbvio que, como cristão, quando você, crente, crê em Deus e se submete à sua soberania, quando você estabelece alvos e objetivos na sua vida, você que tem fé em Deus, que crê, está dizendo: eu acredito que, se for da vontade de Deus, atingirei os meus alvos e os meus objetivos. Isto é ter fé. Lembram lá de Moisés? Moisés, lá no Salmo 90, versículo 17b. Esse texto tem sido empregado em vários casamentos aqui, realizados pelo nosso pastor. Ao final, ele costuma dizer exatamente isso. Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Salmos 90, 17. É uma oração feita por Moisés. Por quê? Porque quando nós cremos que, se for da vontade de Deus, os nossos alvos e os nossos objetivos serão alcançados, nós estamos colocando fé em Deus. A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje coloca o mesmo texto, e eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Vejam: ó Senhor nosso Deus, dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Os alvos confirmam a nossa fé. E nós precisamos crer em Deus e ter fé que Ele quer o melhor para nós. E eu agora vou entrar numa perspectiva que vai mostrar que, até quando os nossos alvos e os nossos objetivos não são alcançados, nós estamos exercitando a nossa fé. Por quê? Pode ser que meu alvo e os meus objetivos sejam inadequados. Tiago falou lá sobre pedimos, mas pedimos mal. Meus irmãos, quando Deus diz sim para os nossos alvos, não tenha dúvida, eles certamente serão alcançados, e esses alvos e esses objetivos serão abençoados. Mas, em algumas vezes, Deus pode nos dizer: espere. Precisamos entender que, muitas das vezes, não é o momento certo, não é o tempo de Deus para que alcançássemos alguns alvos e alguns objetivos que nós estabelecemos. Por último, Deus também pode dizer não. Não. Isso porque são alvos inadequados. E por isso, como disse anteriormente, se nós dizemos que temos fé, cremos que os nossos alvos serão alcançados segundo a vontade de Deus, precisamos aceitar o não. Deus, quando diz não, está nos livrando de problemas, livrando de confusões, livrando-nos de situações com as quais nós não estamos preparados para lidar com elas. Tudo isso, meus irmãos, porque desde o Velho Testamento, lá em Jeremias, Deus
apesar da rebeldia, da obstinação do seu povo, sempre misericordioso, disse o seguinte: esse texto nós normalmente gostamos muito de recitar, mas quando a gente recita esse texto, precisamos estar preparados para realmente colocá-los em prática. É este o texto. Disse o Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Quando Deus diz não, ele ouviu. Quando Deus diz espere, ele ouviu. Precisamos entender que os planos de Deus são planos de prosperidade, de esperança, de futuro. E nós? Como é que nós encaramos? É por isso, meus irmãos, que mesmo quando alguns dos nossos alvos, mesmo quando alguns dos nossos objetivos não são alcançados, precisamos sempre estar gratos a Deus, entendendo que Ele quer o melhor para nós. Já pensaram, meus irmãos? Deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Você já pensou em dar graças por alguma coisa que não estava de acordo com o teu alvo, com o teu objetivo? Sabe por que é preciso? Porque este procedimento de dar graças, ele é desafiador. Mas não tenha dúvidas, esse procedimento é verdadeiro. Meus irmãos, os alvos confirmam e exercitam a nossa fé. E a fé, ela pode mudar circunstâncias e situações. Lembram daquela mulher? Há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Ela já tinha gasto muito dinheiro com médicos, tinha buscado a cura. Meus irmãos, segundo a lei judaica, aquela mulher, ela era execrada. Ela não podia conviver com a sua família, não podia conviver com seu esposo. Ela não podia tocar nas mesmas coisas que as outras pessoas que não tinham esse problema, porque a contaminação com o sangue na lei judaica tinha sérias consequências. Mas ela, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar dos riscos que ela correu, porque se ela procurou médicos, algumas pessoas com certeza sabiam daquele problema, mas ela se arrastou no meio daquela multidão. Ela não ficou em casa, chorando, reclamando. Oh, que situação a minha! Em brados de comiseração, de depressão. Não. Ela sabia que Jesus ia passar ali. E ela estipulou um alvo. O alvo que ela estipulou foi tocar nas vestes de Jesus. E o objetivo de tocar nas vestes de Jesus era ser curada. E foi o que aconteceu. Quase que ao mesmo tempo, o líder de uma das sinagogas, Jairo, estava com a sua filha moribunda à beira da morte. Ele também poderia ficar lá, já preparando as carpideiras para chorarem, para prantearem a morte da sua filha. Mas não. Ele estipulou um alvo. Ele saiu e foi ao encontro de Jesus.
O alvo dele era se ajoelhar, era se prostrar diante de Jesus e clamar a ele. Suplicar para que a sua filha fosse curada. E foi o que aconteceu. Ainda nessa sequência, meus irmãos, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. E começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. O alvo daqueles cegos era apelar para a compaixão de Jesus. E através da fé, porque os alvos confirmam e exercitam a nossa fé, terem a sua visão restabelecida. Gostaria de mostrar o texto seguinte, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 28 a 30. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram, e ele, grifo meu, Jesus, lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Ao que eles responderam: sim, Senhor. Jesus, tocando nos olhos dele, disse: que seja feita segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. O alvo deles, de clamar a Jesus, o objetivo de ser curado, foi atingido. Através da confirmação e através do exercício da fé que eles tinham. Em terceiro lugar, vou apresentar mais uma razão pela qual precisamos ter alvos em nossa vida. Já vimos que os alvos mostram a direção para atingir os objetivos. Vimos, em segundo, que os alvos confirmam e exercitam a nossa fé. A terceira razão pela qual nós precisamos ter alvos na nossa vida é que os alvos focam a nossa atenção. Quando eu não tenho um alvo, a minha atenção está dispersa. Estou quase que como distraído. Meus irmãos, quando não focamos toda a nossa atenção no alvo, nós corremos riscos. Corremos risco de perder tempo. Corremos riscos de perder energia, recursos financeiros, reputação. Aos jovens, adolescentes, das famílias que nos ouvem, de repente você colocou como alvo se preparar para um concurso, para conseguir uma vaga numa instituição de ensino, uma instituição militar. Quando você foca este alvo, as chances de você atingi-lo são muito grandes, porque os alvos focam a nossa atenção. Mas, se a gente, no meio desse processo, perde o foco, poderemos fracassar. E o que não há de tanta fartura nos dias de hoje são distrações que nos desviem o foco do nosso alvo. Mas talvez eu possa ter estabelecido um alvo, um objetivo, mas eu perca o foco porque começo a perder tempo lamentando por fracassos anteriores, já antevendo que nós não vamos atingir aquele alvo. Nos tornamos pessimistas pelos percalços e dificuldades que já enfrentamos. Talvez seja um alvo em que você já tenha tentado e não tenha conseguido, e agora você esteja tentando novamente.
E aí você perde o foco, porque você desanima, você praticamente desiste. Meus irmãos, Deus falando a Isaías, no capítulo 43, verso 18 a 19, nos exorta dizendo: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Quantas vezes estamos vivendo no passado? Vejam, estou fazendo uma coisa nova, mas a gente está lamentando tanto, a gente está se depreciando, desanimando, que a gente não consegue ver nem o que Deus está fazendo à nossa frente. Estão fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até o deserto, no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Meus irmãos, o foco no nosso alvo vai fazer com que nós possamos ver, enxergar. A chave do sucesso para se alcançar um alvo, meus irmãos, é ter foco. Talvez você me diga: olha, o mundo corporativo, ele está valorizando pessoas que consigam distribuir o seu foco em diversas tarefas. Essas pessoas são conhecidas como multitasking, multifuncionais. O mundo moderno está valorizando pessoas que buscam vários alvos e várias metas ao mesmo tempo. O problema é que essas pessoas, quando perdem o foco no alvo principal, acabam colocando ele em segundo plano. Queridos, nos dias de hoje, o que não faltam são distrações. A maioria delas fútil e totalmente secundária. Se você analisar da hora que você acorda até a hora que você deita para dormir, você jovem, que está se preparando, estudando, se você não se concentrar, se você não se dedicar tempo e foco, você vai se distrair. Vai se distrair com o que está acontecendo na rua, o que está passando na televisão, um jogo de futebol importante do seu time, um lazer que você não abre mão, nem nesse momento em que você está na busca do alvo. Meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, que eu tenho certeza que já aconteceu comigo e já aconteceu com muitas pessoas. Quantas vezes no início do ano, nós estabelecemos uma meta, um alvo, de ler a Bíblia toda? Se tivéssemos aqui o templo, eu gosto de fazer essas enquetes, tenho certeza que a grande maioria teria levantado as mãos. Não, esse ano, em janeiro, meu alvo é ler a Bíblia toda, até o final do ano. E aí, o que acontece? Vêm as distrações. Vêm outras atividades. Você acha que está conseguindo. Você vai no mês de janeiro, vai no mês de fevereiro, aí em alguns dias você não complementa aquelas leituras que estavam previstas, e aí começa a correr, começa a ler de forma atabalhoada, que não está nem entendendo o que está lendo. E aí no final, quando você vê, seu alvo caiu por terra. Meus irmãos, cada vez mais, alvos espirituais importantes para a nossa família têm ficado em segundo plano, por causa das distrações que nos fazem perder o foco. Por isso, o apóstolo Paulo era alguém focado nos alvos definidos por Deus. Ele avançava passo a passo, um por vez,
e se recusava a ser distraído pelas coisas desse mundo. Vamos ler essa série de textos no autor de Hebreus e no próprio Paulo aos Coríntios. As palavras que estão na letra verde foram inseridas por mim para que os irmãos possam associar. Vamos ler. Por isso, devemos prestar mais atenção, devemos ter mais foco nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Portanto, eu corro focado, direto para o alvo, com este propósito em cada passo. Seus passos não são desviados pelas distrações. Seus passos se mantêm no foco. Finalmente ele diz: não estou apenas esmurrando uma sombra ou correndo de brincadeira. Meus irmãos, eu quero apresentar para você 3 escolhas que você, família, você, pai, mãe, filho, podem tomar onde cada uma delas tem uma consequência diferente. 3 escolhas. 3 escolhas nessa vida aqui na Terra. Primeiro, você pode gastar toda a sua vida sem alvos. Sim, a gente pode viver, como diz a letra de um compositor brasileiro que canta: deixa a vida me levar, sem alvos, sem objetivos. Podemos viver assim, sem foco, sem compromissos, sem ações de valor, sem propósitos, em total desperdício da vida que Deus nos dá. E mais, podemos não estabelecer alvos nem para a nossa família. Podemos dizer para a esposa, para o esposo, para os filhos: deixa a vida levar vocês. Mas alguém que se deixa levar pela vida, se um dia cair em si, talvez seja tarde demais para estabelecer alvos e objetivos. Moisés, no mesmo salmo, nos diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Vamos estabelecer alvos quando? Aos 70, aos 80, quando nós não tivermos mais vigor, força para correr atrás dos objetivos? Mas, meus irmãos, ainda há uma segunda opção. A primeira opção é gastar a vida toda sem alvos. Mas talvez você possa desperdiçar sua vida com alvos fúteis. O que seria isso? Quando você faz um retrospecto do seu dia, da sua semana, do mês que você viveu, do ano que você viveu, e você conclui que seus alvos foram insignificantes, inúteis, não agregaram nada de relevante para a sua vida ou para a vida de outros. Isto é desperdiçar a vida com alvos fúteis. Às vezes nós estamos na busca de alvos
E quando a gente consegue, a gente se decepciona. Não era tudo aquilo que a gente pensava. Quem aqui já não, motivado por uma propaganda, comprou um eletrodoméstico? Aquele tipo faz tudo. Não precisa nem de cozinheira na cozinha. E aí, quando você está diante dele, você olha para ele e você fica frustrado. Não demora muito, você quer vender ele no LX. Porque ele não agregou nada. Você lutou tanto por aquele alvo. Você viu um modelo de carro diferente que você achava que era o carro. E aí quando você senta e você começa a dirigir, que decepção. Celular. Quantas câmeras? 4 câmeras, 5G, a prova d'água. E aí, depois de tanto esforço, depois de tanto empenho, em busca desse alvo, você está com ele na mão e você descobre que ele é mais lento do que aquele que você tinha, porque são tantas coisas. Às vezes a gente investe em alvos fúteis de ostentação. A gente passa numa joalheria e vê aquele anel maravilhoso, aquele anel de ouro, aquele anel de ouro rosado, cravejado de pedras, aquele relógio Tag Heuer, Tissot. E aí você olha para o seu relógio, eu mereço, eu vou comprar, vou colocar como alvo, vou juntar dinheiro, eu quero que todos vejam. Aquela roupa, nossa, que camisa, que calça, que vestido, que roupa maravilhosa. Passa um tempo, você vai descobrir, primeiro, que você não pode sair nem com relógio, nem com anel, porque senão você vai ser assaltado e pode correr risco de vida. E aí, sabe para onde vai esse teu alvo fútil? Uma caixinha, dentro de um pote, dentro de uma gaveta, ou talvez dentro de um cofre. As roupas, você não quer usar mais, saiu de moda. Tanta coisa que você fez, tanto que você investiu nesse alvo, e não valeu de nada. Meus irmãos, Paulo aos Efésios diz: não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem, foquem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Isto é um alvo de valor. Mas, em terceiro, e aí sim, você pode investir sua vida em alvos dignos de louvor. Paulo enumera com sabedoria as características necessárias aos alvos dignos de valor. Diz ele, na carta de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, foquem, pensem nessas coisas. Meus irmãos, temos cada vez mais focado aquilo que é urgente e não temos dirigido o nosso foco para aquilo que realmente é importante. Quantas vezes, meus irmãos, nós priorizamos umas urgências que nós que as classificamos.
urgências do cotidiano, em detrimento da nossa família, que é muito mais importante. Quantas vezes nós classificamos coisas como urgentes, em detrimento das pessoas, que são tão mais importantes? Quantas vezes classificamos como urgente atividades seculares dispensáveis, em detrimento ao culto devido ao Deus verdadeiro, que é tão mais importante? Meus irmãos, precisamos focar naquilo que é eterno e não nas coisas transitórias e finitas. Às vezes a gente fala aí, gosta de usar um português, isso é uma tremenda inversão de valores. Mas, meu irmão, quando você deixa de focar no eterno para focar naquilo que se acaba, naquilo que é transitório, isso também é uma inversão de valores. Quando se trata da nossa família, qual é o nosso foco? Conforto, importantíssimo. No patrimônio, nas ampliações, mais um quarto, mais um andar. Esse é o foco? Ou deveria ser o foco da salvação eterna da nossa família? Quantos familiares que não conhecem Jesus Cristo? Nós temos focado dentro da nossa realidade, de quatro paredes, do nosso conforto, de tudo aquilo que Deus tem sido misericordioso e tem nos dado, mas muitas das vezes em detrimento da salvação eterna. E quando se trata dos nossos filhos, a gente foca sempre, prioritariamente, no preparo estudantil. Tem que estudar numa boa escola, tem que ter uma boa base para poder passar na prova do Enem, para poder passar num concurso militar. Também vou investir nele, em línguas estrangeiras. Meu filho precisa aprender a falar fluentemente o inglês, no mínimo, quiçá outra língua. A sua vocação, o seu futuro profissional depende disso. Meus irmãos, focamos em tudo isso e às vezes não focamos no eterno, na salvação dos nossos filhos. Muito mais importante. Por isso, Paulo aos Colossenses e aos Coríntios, mantenham o pensamento focado nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, focamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meus irmãos, precisamos fazer valer aquilo que a gente lê na palavra de Deus. Não podemos continuar apenas ouvintes, precisamos colocar em prática. Precisamos focar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que temos feito? Nós temos focado apenas nossas necessidades físicas e materiais. Jesus nos disse o seguinte: portanto, não foquem, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos
Eles sim focam nessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso busquem, foquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em quarto lugar, precisamos de alvos na nossa vida, porque os alvos mantêm a nossa esperança. Queridos, famílias, que alvos têm sustentado a sua esperança? Eu pergunto a vocês, mas antes fiz essas perguntas todas para mim. E agora estou compartilhando com vocês a análise do porquê precisamos de alvos na grande maratona na vida de cada família. Onde é que nós temos depositado a nossa esperança? Nas carreiras profissionais do pai, da mãe, dos filhos? Na fama, no reconhecimento, no bom emprego? Na ostentação de bens? De quanto eu tenho, de quantas casas, do modelo e do ano do meu carro, de quanto eu tenho na conta. Meus irmãos, são nas horas difíceis, são nas tribulações que descobrimos que alvos transitórios e finitos não têm capacidade de nos sustentar espiritualmente e nem de manter a nossa esperança. Somente alvos focados pela fé no eterno são capazes de nos animar, de nos fazer seguir em frente, e mesmo que sejamos derrubados, nos levantamos e prosseguimos na grande maratona da vida. Paulo aos Coríntios disse: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados e nem despedaçados, porque nossos alvos mantêm a nossa esperança. Alvos eternos. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que nos acontecem assim. Porém, não desanimamos nem desistimos, porque o nosso alvo mantém a nossa esperança. Jesus Cristo. Somos perseguidos, mas Deus nunca nos abandona, porque os nossos alvos mantêm a nossa esperança, meus irmãos. Somos até derrubados, mas nos erguemos e prosseguimos, porque a esperança em Deus sustenta os meus alvos. Voltando ao assunto maratona, propriamente dito, eu não sei quantos se lembram, nos Jogos Olímpicos de Atenas, no ano de 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima foi agarrado e derrubado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan. Aí está, para quem não lembra do nosso atleta vitorioso, Vanderlei Cordeiro de Lima. Ali está um momento em que aquela pessoa o empurra e o derruba. Meus irmãos, imaginem, 42 quilômetros, 195 metros, ele já tinha passado da metade. Imagine, poupando o seu emocional, o seu físico, de repente ser surpreendido por um louco que, por razões dúbias, inexplicáveis,
o agarra e o derruba no chão. Qual seria a nossa reação? Ficaríamos lá caídos, esperando a opinião pública dizer, coitado, acho que ele ia ganhar. Como é que aconteceu uma coisa dessa? Mas não. Ele caiu, mas ele se levantou. A maratona não terminou para ele ali. Ele prosseguiu e ainda conquistou uma medalha de bronze, meus irmãos. Pela repercussão desse fato, o Comitê Olímpico Internacional premiou o único latino-americano, brasileiro, Vanderlei, com a maior condecoração de cunho humanitário esportivo, a medalha Pierre de Coubertin. Os alvos dele, a esperança continuou. Famílias, pais, mães, jovens, na grande maratona da vida, ela não termina quando a gente tropeça e cai. Aqueles que pela fé têm seus alvos focados no eterno, ainda que caiam, ainda que fiquem prostrados, serão levantados pela mão do Senhor. Diz a palavra de Deus, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Meus irmãos, nós não podemos perder a esperança. Os nossos alvos precisam manter as nossas esperanças. Mas não se esqueçam, a vida, no mundo tereis aflições. A vida é repleta de perdas. Quantas perdas hoje se somam por conta dessa pandemia que estamos atravessando? Quantas? Eu quero falar para você, rapidamente, da experiência de Jó. Jó era um homem justo aos olhos de Deus. Jó era considerado o homem mais rico do Oriente. Mas, ao que tudo indica, até aquele momento, quando Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem na sua vida, ao que tudo indica, Jó estava focado nas coisas finitas e transitórias. Quando ele perdeu a sua saúde, quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu suas propriedades e seus rebanhos, ele também perdeu a esperança. Jó, capítulo 6, versículo 11. O próprio Jó disse: onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver se não há mais esperança? Só depois que ele foi tratado, só depois que ele teve uma real e verdadeira experiência com Cristo, ele pôde dizer: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Hoje, realmente, eu o vejo com meus próprios olhos. Meus irmãos, se o nosso alvo, foco principal é eterno, a nossa esperança, ela se renova cada dia na bondade, na misericórdia de Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, para
aqueles que têm a Deus como alvo, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, a esperança que mantém e que sustém os nossos alvos, pois aquele que prometeu é fiel. Por último, por que precisamos de alvos em nossas vidas? Os alvos nos trazem uma recompensa. Meus irmãos, pode ter parecido que o que eu aqui falei esteja indo contra alvos terrenos, alvos transitórios. Não. Estamos aqui analisando uma escala de valores. Alvos temporais, alvos nobres, nos trazem recompensas terrenas. Honra, respeito, reconhecimento, legado. Meus irmãos, Deus nos criou para que também tivéssemos alvos terrenos. Alvo nobre como se casar, constituir uma família, ter filhos, trabalhar honestamente, ser íntegro e ser próspero. Tudo isso está nos planos de Deus. Nós vimos lá, tem um plano para vocês de prosperidade, te dá um futuro. Todos que assim vivem recebem como recompensa o reconhecimento da família, o reconhecimento dos amigos, o reconhecimento da sociedade. Nós somos espelhos. Quando as pessoas nos veem como pessoas que têm alvos terrenos abençoados por Deus. Passamos a ser referência. Temos merecida honra. Afinal, a fé sem obras é morta. Por isso, Paulo aos Romanos, deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Pois Ele, Deus, recompensará cada um de acordo com o que fez. Não se trata apenas, esse texto, do capítulo 2 de Romanos, de uma recompensa a título de juízo. É uma recompensa verdadeira. Aqui. Lembram lá de Canaã? A nossa Canaã? Aqui, recompensa. Agora, o que não podemos é substituir, priorizar alvos terrenos em detrimento dos alvos eternos. Porque a melhor, a maior, a grande recompensa é aquela que dura para sempre. Proveniente de alvos focados na eternidade. Toda e qualquer recompensa terrena que recebemos de Deus durante a nossa maratona da vida, prosperidade, saúde, é extremamente bem-vinda, meus irmãos. Mas um dia, nós vamos fechar os olhos. Um dia não poderemos mais usufruir dessas recompensas. Somos fisicamente mortais. Toda e qualquer recompensa terrena recebida durante a grande maratona da nossa vida, reconhecimento, prêmio, honra, louros, não vai durar muito. Em breve, cedo ou tarde, será esquecida. Por isso, precisamos, famílias, prosseguir focados no alvo eterno, correndo até
o final da grande maratona da vida, cujo único objetivo é o de recebermos o prêmio que vai durar para sempre, a coroa da vida. Disse Paulo: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas, de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Que os nossos alvos possam mostrar a direção, que os nossos alvos possam manter, exercitar e confirmar a nossa fé, que os nossos alvos possam nos ajudar a estarmos focados, sem distrações, que eles mantenham a nossa esperança para que possamos receber a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.